Nós vimos quais eram os elementos primitivos numa determinada aula. Quais eram? Era o ponto, a reta e o plano. Então aqui a gente vai discutir, apresentar quais são as posições relativas entre esses elementos primitivos. Então, por exemplo, quais são as posições relativas que pode existir entre dois pontos? Dois pontos, ponto e ponto. Né? Quais são? Bom, esses pontos podem ser coincidentes, quer dizer, você tem ali na prática um em cima do outro, ou seja, são idênticos. Você tem também, por exemplo, dois pontos distintos. Então, ou eles são idênticos ou eles são distintos. Está aí, posição relativa desses dois pontos. Então, eles podem ser coincidentes, que é aqui, coincidentes, ou eles podem ser distintos. Então, se eu falo em dois pontos distintos, são dois pontos nitidamente A e B, e se eu falo em dois pontos coincidentes, você tem a impressão, na verdade, representa o mesmo ponto. Bom, então já vimos entre ponto e ponto. Agora vamos ver entre ponto e reta. Né? Quais são as posições relativas entre ponto e reta? Ou o ponto está na reta, ou o ponto está o quê? Fora da reta. Tá? Então, ou ele pertence à reta, o ponto pertence à reta, ou o ponto não pertence à reta. Simples, né? Então, muito fácil, posição relativa. Então, nós vimos entre ponto e ponto, ponto e reta. Agora, entre reta e reta, quais são as posições relativas que existem entre reta e reta? Então, vamos lá. As retas podem coincidir, então elas podem ser coincidentes, né? Na verdade, você tem uma única reta, uma em cima da outra, e essas retas podem ser o quê? Concorrentes, ou seja, essas retas têm um e apenas um ponto em comum. Repara que as retas coincidentes têm infinitos pontos em comum, e as retas concorrentes têm um e apenas um ponto em comum. Né? E eu posso ter uma posição entre duas retas, onde as retas não têm ponto em comum. Então, elas são ditas paralelas. E elas são o quê? Distintas. No decorrer do curso, nós vamos aqui convencionar que as retas paralelas são distintas. Existem correntes que tratam retas coincidentes como retas paralelas, mas fazendo uma extensão, paralelas coincidentes. Nós vamos tratar no decorrer do curso que retas paralelas não têm ponto em comum, então elas sempre serão distintas, eu não preciso escrever mais distintas. Escrevi paralelas, são distintas. Tá? Bom, existe uma outra posição entre reta e reta, que eu vou comentar aqui, mas não é preciso você se preocupar, porque esse é um curso estritamente de geometria plana, mas seria o caso, por exemplo, dessas retas serem chamadas retas reversas. Então, por exemplo, eu tenho uma reta R aqui, imagina, em que ela está num plano, né? E eu tenho uma outra reta que fura aqui o plano, atravessa o plano. Repara, essas retas, elas não têm interseção, né? Elas também têm uma interseção vazia. Brenda, então elas não são paralelas? Não, por quê? Essas retas são ditas retas reversas. Né? Por quê? Porque essas retas não estão no mesmo plano. Repara, existe um plano que passa pela reta R, que a reta S está contida, e existe um outro plano que a reta R está contida. Então, essas retas estão em planos distintos. Então, quando a interseção é vazia, existem duas situações. Elas podem estar no mesmo plano, então elas são paralelas, ou elas podem estar em planos distintos e são ditas, então, retas reversas. Quer ver um outro exemplo, reta reversa? Imagina aqui um cubo, por exemplo, cubozinho aqui, né? Um cubo. E aí eu tenho, por exemplo, essa reta aqui, que é a reta suporte desse lado, e eu tenho, por exemplo,
essa reta aqui. Essas retas, elas não se encontram, né? Elas não se encontram nunca. Imagina lá, olha aí para o canto da sala de onde você está, que você vai ver que esta reta que está aqui em cima, essa aqui, uma reta que corre aí no lado direito da sala onde você está, por exemplo, se for uma sala que é a forma aí de um cubo, um paralelepípedo, então, e essa reta do canto da sala, elas não se encontram. Elas não se encontram, quer dizer, a interseção é vazia, mas elas não são paralelas, elas são retas reversas, porque elas estão em planos distintos. Então, muito cuidado com isso. Quando as retas têm interseção vazio, existem duas situações. Se elas são coplanares, quer dizer, se elas estão no mesmo plano, então elas são paralelas. Paralelas. Agora, se elas não são coplanares, quer dizer, se elas não estão no mesmo plano, as retas vão ser chamadas de reversas. Então, cuidado. Tem muita questãozinha capciosa de concurso que diz assim, olha, se a interseção é vazia, então as retas são paralelas. Não, elas só são paralelas se elas estiverem no mesmo plano. Então, se eu tenho um plano aqui e eu tenho uma reta R e uma reta S, em que elas não se encontram, então elas são paralelas, e aí, por serem coplanares, elas são paralelas, ou seja, a interseção é vazia, estão no mesmo plano, então são ditas paralelas. Agora, se as retas, elas não têm interseção, olha aí, ó, fiz um buraco aqui. Se elas não têm interseção, tá vendo? Buraco. Essas retas não têm interseção, mas elas não estão no mesmo plano, logo elas são ditas retas reversas.